todos nós possamos fazer os devidos esforços para que possamos, como dizia meu amigo Jorge Douglas, para que possamos viver o futuro brevemente no presente, né? Então, façamos os nossos esforços para que um evento como esse, que hoje é virtual, amanhã, que será o hoje, seja presencial. Ou seja, Jorge teve a ideia, num passado recente, da criação de uma rede de ação e investigação em direitos humanos, que envolve a Universidade Nacional de Comahue, na Patagônia, a Universidade José C. Paz, na região metropolitana de Buenos Aires, as universidades estadual e federal da Paraíba, e sei que Jorge fará o mesmo convite à Faculdade Católica Santa Teresinha para fazer parte dessa rede de ação e investigação em direitos humanos, e que quando tudo isso passar, que a normalidade voltar, num evento aqui na Paraíba, que envolverá a Universidade Federal em João Pessoa, a Universidade Estadual em Campina Grande, possa envolver a Faculdade Santa Teresinha na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, que possamos também realizar um seminário na Faculdade Católica para os estudantes. Sou muito contente com o evento, vejo aqui a presença virtual de muitos estudantes, dezenas e dezenas de estudantes, que nos deixa muito contentes, para tratarmos de dois temas que são relevantíssimos, como dizia: o exercício da advocacia, né, e o exercício da advocacia numa perspectiva da organização e preservação dos direitos humanos em cada realidade. E como dizia Jorge e Ana, penso que é mais do que o momento de duas grandes realizações. A primeira delas, para nós particularmente, é olharmos mais para a América do Sul e para a América Latina, né? Nos conhecermos mais, diminuirmos a distância entre nós, né? E a segunda é aquela colocada por Jorge, que eu venho também refletindo há muito tempo. Se há uma luta e um momento como esse de crise sanitária mundial nos faz refletir sobre isso, se há uma luta que tem sentido, é a luta por uma sociedade mundial, ou seja, pelo fim das fronteiras territoriais do Estado Nacional, por essa invenção da modernidade que separou a humanidade em Estados nacionais. Somos todos humanos e isso é o que é fundamental. E, portanto, a ideia de uma sociedade-mundo é que tem um grande sentido de luta para todos nós, e principalmente para nós que representamos, na modernidade, a sua periferia. Então, penso que dentre tantas fenomenologias que têm sentido, essa é, sem dúvida, a mais relevante dentre todos os sentidos. Quero agradecer ao professor Tiago, a todos que estão aqui, os estudantes da Faculdade Católica, do NUPOD, vejo aqui também que está o professor Wendel Macedo, outros professores, enfim. Um abraço a todas e todos. Muito bem, agradeço ao professor Luciano, que fez o contato. O professor Luciano sempre um grande colaborador, né? Proferiu nossa primeira aula magna o ano passado. Inclusive, o professor Luciano proferiu a aula magna, no outro dia parou tudo no Brasil, viu, professor Jorge? Por conta da pandemia, foi desse jeito. Deve ter alguma relação aí, né, nesse peso, mas sempre tem colaborado muito e a Faculdade Católica sempre também busca, né, agradece e busca participar de tudo isso. Queria abrir aqui, pessoal, para algumas dúvidas, algumas perguntas, tá? Abrir esse espaço, por mais que a hora já está um pouco estendida, né, mas queria abrir aqui, professora Ana, retornou aqui, estava falando aqui, professora, né, antes de cair, que essa realidade que a senhora passou na Argentina é um pouco que o Brasil também nas últimas décadas tem buscado. É bom saber, né, que a Argentina também, como na América, tem passado por isso, e são justamente as diretrizes, né, que aqui o ensino jurídico no Brasil tenta se apresentar, certo? Então, agradeço demais, parabenizo a professora Ana pela fala também, como o professor Jorge Eduardo, e queria abrir aqui, se alguém quer fazer alguma fala, alguma pergunta, ou se quer fazer alguma pergunta aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui.
Seria interessante abrir o microfone, mas Raniele fez uma pergunta aqui no bate-papo, não é isso? Na sociedade moderna democrática, todos foram incluídos no sistema de sociedade como iguais. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Seria correto dizermos que o sistema da política se utilizou do consenso dos indivíduos inventados como iguais, livres e capazes de agir racionalmente para legitimar sua razão como uma razão universalmente competente? Porque, ao meu entendimento, pelo menos no caso do Brasil, muitos me parecem que o que ocorre é disfarçados pelo discurso da política, seja da política de segurança pública, no caso dos assassinatos de jovens negros pobres das periferias, seja na política econômica, no caso da atual situação de crise sanitária. Seria uma pergunta, né? Seria uma pergunta que a Ranier colocou. Professor Jorge, professora Ana, professor Luciano também. Sim, para meu parecer, eu acho que Ranieri, Maria, acerta na visão do problema. Só poderia agregar que quando a sociedade moderna fez a primeira declaração, aquela francesa dos direitos do homem e do cidadão, já mostrava isso que Ranieri diz. Porque a declaração, aquela francesa, diz ela mesma o que exclui, o que não inclui. Porque a declaração francesa é a declaração do homem, não a declaração das mulheres. É muito pouco conhecido que Olympe Gouget, uma militante política dos girondinos, foi conduzida à guilhotina por a Revolução Francesa por reclamar a declaração das mulheres e as cidadãs. A modernidade começa com uma exclusão, a mais grande exclusão possível, a exclusão das mulheres. A metade da humanidade queda fora dos direitos. Segundo esses direitos, as mulheres da Argentina, no metade do século XIX e até bem avançado do século XX, perdiam o direito da administração de seus bens quando eles se casavam, porque o administrador era o marido. Sim? Só para dizer a Ranieri que sim, que é assim como ela pensa. Como diz Rafael de Giorgi, cada vez que uma inclusão é feita, outras exclusões são feitas ao mesmo tempo. E isso nós temos que ter cuidado sempre, porque o processo não se dá por a particular, não sei se se diz assim em português, perfídia dos homens ou dos políticos. É por a cegueira. Uno não pode ver o que não pode ver. Então, um revolucionário francês não podia ver as mulheres. Jefferson não podia ver os pretos, os negros. A gente tem uma visão romântica dos direitos humanos e das liberdades, da história, por exemplo, dos Estados Unidos de América. Na Guerra Civil norte-americana morreu 1 milhão de pessoas. 1 milhão.
muito, pero muito mais que na guerra do Vietnã. E até agora, hoje mesmo, 2021, a sentença da Corte Suprema dos Estados Unidos, dada no 1954, no famoso Brown versus Board of Education, até agora não é cumprida. I can't breathe. I can't breathe. Então, por isso como dizia Luciano, a ideia de combinar pesquisa com ação. Porque a inclusão daquilo que as comunicações do direito dizem tem que fazer-se na prática das práticas, na prática das práticas. Então, eu acho que sim, Ranieri, são muitos os genocídios que se fazem até agora. Genocídios no sentido físico e genocídios no sentido cultural. Aqueles que Ana recordava na sua fala sobre os povos originários, muito pouco tempo atrás, Tiago, acredito que para sua pesquisa será bom conhecer isso, se dictou na Argentina uma sentença muito, muito interessante que declarou, condenou ao Estado argentino por um genocídio de um povo originário no 1947. No 1947, um homicídio da gente que se chama de massacre de bomba, que eu vou enviar para você, muito interessante. E disso falamos quando temos que dizer de introduzir a perspectiva dos direitos humanos na todas os níveis, na todas as dimensões do direito. Não só quando falamos de crimes de lesa humanidade. O principal são isso, sim, não tenho dúvida nenhuma. Assim, a Argentina sabe, por desgraça, muito bem o que significa. Mas, quando se fala de direitos humanos, se fala de fome, se fala de cultura, se fala de gênero, que é uma dívida pendente sobre todas as nossas cabeças. Muito bem. Eu vou passar aqui para a professora Ana, só antes do professor Luciano. Só antes, tem uma pergunta aqui do professor Rilailson, e para a gente fechar o bloco e encerrar nossa atividade, para não se estender demais, o professor Rilailson diz: caro professor Jorge, primeiramente, parabenizar pela explanação, a qual transmito as felicitações à professora Ana. Quando o senhor nos convida a pensar no período de repressão da América Latina, no contexto da Guerra Fria, vimos que, após este período, houve uma necessidade de fortificação do Estado Social, dentro da ótica do Estado Democrático de Direito. Assim, o senhor vê o neocapitalismo de Estado como uma ferramenta que fomenta a justiça social ou como uma ferramenta a ser sempre moldada, barrada, para atender os interesses sociais? Uma pergunta de Rilailson. Eu queria abrir só com o professor Gustavo. O professor Gustavo tinha pedido, professor? Aí a gente finaliza com a fala do professor Jorge e a professora Ana e o professor Luciano. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor. Bom, gostaria de parabenizar nossos
expositores, né, professor Roger e professora Ana, é um prazer tê-los aqui. Gostaria de saudar também o grande mestre Luciano do Nascimento, é muito bom revê-lo, meu querido, depois desse tempo todo, né, e, assim, faz mais de um ano, e, assim, dizer que é um evento muito, muito importante, e tenho uma curiosidade, professor Roger e professora Ana, quanto à formação básica na Argentina, porque aqui no Brasil nós percebemos uma romantização dos eventos europeus, né, de uma forma exacerbada. Então, muitos olham para a Revolução Francesa, pensam na figura de Joana d'Arc e em alguns pontos, né, associam, inclusive, a ideia de que a mulher era importante naquele debate, né, que estava sendo produzido, quando, na verdade, ela é marginalizada, né, ela é deixada de lado, assim, e os ideais que se pregam universais, né, a gente sabe hoje muito bem que correspondem a um contexto histórico específico ou a uma sociedade específica. E nós aprendemos durante toda a escola, aqui, né, digo, o que nós definimos como ensino básico, fundamental, médio, muito mais sobre a história da Europa do que da América do Sul. Isso é muito, muito comum. E, por conta disso, qual a perspectiva, né, se isso se repete na Argentina, se isso também acontece dentro das formações de base aí no país de vocês, né? Eu tenho muita curiosidade quanto a isso, porque, de certo modo, a gente vive uma reprodução desses fenômenos na universidade e na faculdade. Uma romantização de vários lugares comuns de fala. A primeira coisa que se aprende é a universalidade dos direitos humanos, e a última, né, é justamente a impossibilidade dessa universalidade quanto aos aspectos culturais e outros elementos. Eu agradeço e tenho essa curiosidade quanto à formação de base. Tá? Parabéns pela exposição, é um prazer. La formación que en la Argentina históricamente hubo fue una formación muy europea. Los primeros programas de educación en la historia argentina, me remito al siglo XIX, eran copia de programas franceses. En las escuelas de Buenos Aires, que eran las que centralizaban junto con Córdoba los centros más importantes de educación, muchos formadores eran de origen francés. Y después, cuando estuvo como presidente Sarmiento, vinieron maestras norteamericanas, pero fundamentalmente toda nuestra formación es europea. Los estudiantes y aún los docentes, cuando damos clases y hacemos mención de la historia, cuando hablamos del feudalismo europeo, ni siquiera decimos el feudalismo o el medioevo europeo, decimos el medioevo, como si fuera también nuestra historia. Es decir, no porque a nivel académico no haya intentos de una reelaboración de la historia, sino porque sin duda la matriz educativa nuestra es absolutamente europea, pero también podríamos decir hasta en la visión actual. Nosotros hoy estamos mejor informados de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa que de lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay o en Brasil, reconociendo en la Argentina la importancia de Brasil en América del Sur, en América Latina, y sin embargo nos falta esta conexión, esta comunicación. Por eso este encuentro para mí tiene muchísimo valor, porque nosotros tenemos que repensar de acuerdo a nuestro entorno social, que sin desconocer que hay una sociedad-mundo, como decía el profesor Blas Price, tenemos características que obviamente nos obligan
a repensarnos como América Latina. Y porque en el contexto universal actual, si consideramos las primeras potencias, por ejemplo, China, con alrededor de 1.400 millones de personas, Europa con más de 600 millones de personas, África 1.200 millones de personas, si no nos pensamos unidos, si nos pensamos divididos, la verdad que es muy difícil, de acuerdo a mi visión, que podamos salir adelante en este mundo muy agresivo económicamente, ¿no? Hay una pregunta que hablaba del neocapitalismo. El neocapitalismo no fomenta la justicia social, está muy lejos de ella, o por lo menos el capitalismo en esta fase, y creo que además de ese problema nosotros tenemos que pensar a América Latina. Lo que no produzcamos nosotros en ese sentido no lo va a producir Europa por nosotros. Nuestra obligación de nuestras universidades es pensarnos a nosotros mismos. La otra vez leía un jurista colombiano que decía, en realidad incluso los mecanismos y a veces hasta los conceptos que traemos de Europa no se ajustan a nuestra propia realidad. Entonces nosotros hacemos algo distinto a lo que hace Europa, porque teniendo presente la importancia de la comunicación, los conceptos que utilizamos los vamos desvirtuando de acuerdo a todo nuestro contexto y por lo tanto terminan jugando un sentido absolutamente distinto al que utilizaron inicialmente o utilizan en Europa. Entonces, creo que nosotros tenemos además como docentes una obligación, somos los que tenemos que producir lo que científicamente podamos hacer desde América Latina. No lo va a hacer nadie más que nosotros, o será nuestros vacíos institucionales, justamente porque reproducimos. Y, por ejemplo, una tendencia de ciertos sectores de profesores, y esto muchas veces ahora en la reforma de plan de estudio que está realizando la Facultad de Derecho lo hemos discutido, exigen mucha memoria, mucha tarea mnemotécnica, exigen mucha repetición, y nosotros nos tenemos que replantear también esa enseñanza, porque esa enseñanza justamente está vinculada a esta formación básica que hemos tenido, que es ajena a nuestra propia realidad. No sé si respondo, pero sin duda es algo que en Argentina también se replantea en el ámbito educativo, se intentan dar pequeños pasos ahora en la escuela básica, pero nos falta mucho por andar, mucho por caminar. Muito bem, professora Ana, muito obrigado. Professor Luciano, depois professor... Professor Tiago, não, eu prefiro ouvir os convidados e professores como o professor Gustavo e outros que estão presentes. Prefiro ouvir, portanto, a todos. Mesmo que daqui a pouco também tenho que sair, tenho que levar minha mãe na farmácia para comprar uns medicamentos, ela está ali se arrumando para eu levá-la até a farmácia. Perfeito, Obrigado. Um abraço à dona Maria. Professor Jorge.
pouco que agregar àquilo que ha dito também a professora Calafate. Eu acredito que ela ha expressado muito bem o que pensamos sobre a formação dos advogados e advogadas na Argentina, os problemas que até agora temos com essa formação, e só sobrelinhando aquilo que ela diz, queria trazer para vocês uma lembrança da história argentina. Ela mencionou um presidente muito importante da etapa da formação do Estado argentino, que é Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Ele é muito conhecido na América toda, porque ele escreveu, na América de fala espanhola, al menos, porque ele escreveu um livro chamado Facundo. Facundo era un nombre de pila de uno de los, podríamos decir en lenguaje brasileiro, coronéis, mas en un sentido diverso, da Argentina do mitad do século XIX. Cuando Argentina tenía una guerra civil por a organización do Estado. Y a guerra, en algún sentido, era una guerra importada, porque o que disputaban os habitantes do interior da Argentina con os habitantes da capital, do Porto de Buenos Aires, era se imponía un modelo centralizado, unitário do Estado francês, ou o modelo descentralizado, federal do Estado norte-americano. E essa guerra, amigos e amigas minhas, durou 33 anos. A Argentina não teve organização política, jurídica, nem governo central durante 33 anos, do ano 20 do século XIX até ano 1853, quando é ditada aquela primeira Constituição efetiva. Ok? E o subtítulo de esse livro, Facundo, sabe qual é? Civilização ou barbárie? Civilização ou barbárie, que é uma distinção nascida na França. Na França, que quer fazer a divisão entre o passado e o presente, entre antigo regime e o novo. Nós importamos, e então, na Constituição da Argentina de 1853, sabem você que diz a Constituição? Que é obrigação do governo central favorecer imigração europeia. Textualmente. Então, você pode compreender tudo isso que a Ana ha falado também. É uma decisão ideológica, é uma decisão muito firme de aqueles que han organizado a Argentina, que inventaram a Argentina. E essa distinção, você pode recordar a história toda da Argentina com essa distinção: civilização, barbárie. E acho que essa distinção pode ser utilizada para recorrer a história de América Latina. A história, eu, por fortuna, por amigos como Luciano e agora, supongo que Tiago, Gustavo, he voltado muitas vezes para Brasil, he estudado muito sobre o federalismo brasileiro, porque fiz uma pesquisa comparada de federalismo.
eu acho que temos muitas desses paralelismos na nossa história que temos que explorar. Para responder um pouco, mais uma vez, a Riela e a Ranieri, nós não vamos a iluminar a história do mundo, não nos vamos a esclarecer o mundo e vamos a libertar a humanidade. Vamos a fazer novas distinções que permitirão fazer novas inclusões, pero cuidado, farão outras exclusões. E, como se diz no Brasil, a luta continua. É sempre uma luta epistemológica, atitudinal. Tem que estar em guarda, como se diz em português. Em guarda, em guarda. Porque a questão da cultura é assim. É assim. Então, acho que o problema não acaba nunca. Sempre temos que estar trabalhando para melhorar um pouco a vida das gentes, a nossa vida, e tentar de trazer um pouco mais de humanidade na nossa sociedade. Muito bem, professor. A luta continua e assim continuará. E vamos insistir. Agradeço demais a disposição do professor Jorge, da professora Ana e todos os estudantes da Argentina, que também completamos agora 3 horas de atividade. Agradeço também aos alunos do NUPOD, do professor Luciano também, que esteja aqui presente, e os nossos queridos discentes da Faculdade Católica Santa Terezinha, né, junto com também os professores que aqui estão presentes. Espero muito, professor Jorge, professora Ana, depois que passar tudo isso, né, uma visita aqui no Seridó, Potiguar, do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó. E espero também que estudantes venham conhecer nossa faculdade, como também a gente faça um processo de intercâmbio, que também nossos queridos estudantes possam ir também visitar. Gostaria demais. Argentina, e trocar experiências, né? Além da experiência que a gente pode fazer via internet, mas principalmente também esse contato humano, esse contato de presença de conhecimento, que o professor Luciano, inclusive, sempre foi muito pioneiro na UEPB de fazer isso. O professor Luciano oportunizou e levou muita gente para a LET, né, para conhecer também, e agora tem que levar pela América do Sul, viu, professor Luciano? Tem que articular isso aí. E temos que ir lá tomar um vinho, comer um chouriço também, né? Aí é o plus. Minha filha mais nova é vegetariana e mataria-me por dizer isto, mas eu gostaria de convidar vocês, não o Cordeiro de Deus, sino o Cordeiro Patagônico. O Cordeiro Patagônico. Vamos lá. Sim. Então, eu queria agradecer e desejar uma boa tarde de sábado a todos y até a próxima actividad. Un abrazo. Y un abrazo, quiero decir en español, un abrazo muy grande para nuestras estudiantes y para nuestros estudiantes. Fue hermoso que participaran. El profesor Tiago me ha dicho ya por chat privado que les va a enviar certificados de la participación a todas y todos. Y la verdad que nos ha dado, tanto a la profesora Ana como a mí, un placer enorme el estar con ustedes en Brasil y con ustedes aquí en el Valle. Así que lindísimo esto que ha ocurrido y ojalá se repita pronto. Obrigada. Obrigado a todos, gracias a todos y todas. Gracias. Chao, Tiago. Hasta luego. Chao, Gustavo. Gracias, Francisco, que te estoy viendo, y a todos los demás. Até mais, obrigado, professor. Até mais. É um prazer. Un grande placer. Tiago,
perdón. Sí, profesor. Te envío luego los materiales sobre el proceso de los juicios de lesa humanidad en la Argentina y todo eso, así que les puedo mandar un link porque hay un artículo publicado en el Servicio Argentino de Informática Jurídica, de Información Jurídica, que creo que contiene mucho de lo que les puede servir.